Olá, começa agora o Porto Alegre em Debate. Nesta edição vamos falar da lei que cria o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. Para conversar com a gente sobre o assunto está aqui o vereador Aldaciro Liboni, que foi responsável por boa parte do aperfeiçoamento do projeto na época da votação. Também está com a gente o secretário adjunto de Saúde Municipal, Marcelo Bósio, e ainda o Luiz Carlos Ferreira de Arruda, que é supervisor de campo dos agentes de combate a endemias. Um longo cargo, já a gente fala sobre o que isso significa. Mas eu gostaria de começar o debate, em primeiro lugar, dando as boas-vindas a vocês aqui no estúdio, e perguntando ao senhor vereador, o senhor teve 14 emendas aprovadas na constituição deste projeto. Em que medida o senhor acha que elas alteram ou aperfeiçoam essa lei? Então, Poliana, quero lhe agradecer pelo convite, saudar aqui a presença do Marcelo Bósio, nosso secretário adjunto da Saúde de Porto Alegre, o Luiz, que trabalha já nesse programa de combate à dengue em Porto Alegre. Enfim, eu creio que à medida em que o governo mandou esse projeto para a Câmara e que, na opinião de alguns vereadores como nós, compreendimos que esse instituto deveria ser uma entidade pública, de caráter público, portanto, regime estatutário, e não foi possível. Mas sim foi possível atender a expectativa do governo em relação à ideia em si de criar um instituto público de caráter privado, portanto, regime seletista. Era preciso trabalharmos com algumas garantias de direitos. E o vereador ele tem que olhar, eu acho, vários ângulos à medida em que chega o projeto. Seja a iniciativa do vereador, seja a iniciativa do governo. Eu percebi que era muito importante implementar algumas emendas, porque uma vez perdendo a disputa do substitutivo, nós tínhamos como discutir com o governo uma coisa que pudesse ser menos traumática, mas sim mais dialogada pelos interesses dos trabalhadores. E a primeira questão se deu em relação a restringir esse programa, ou esse instituto, ao Programa de Estratégia de Saúde da Família. Que acho que é muito importante, bom para o governo e bom para os trabalhadores também. Porque aí você trabalha com uma lógica só e não com o universo dos programas que tem, que envolve mais o SUS. E aí nós percebemos que das emendas horas aprovadas, que são muito importantes, com certeza as 14 emendas, que teve o consenso do Marcelo, tivemos várias reuniões, e foi consensuada pelo governo, inclusive, eu diria que tem uma que é fundamental, que é o início dela. Porque à medida que ele foi sancionado, o projeto de lei, agora em junho, ele tem um calendário para ser obedecido. Então, 90 dias para serem absorvidos os agentes de combate do Programa Saúde da Família, que eles são garantidos pela emenda 51, né? Isso serão absorvidos automaticamente pelo governo e, portanto, passam a ter seus direitos garantidos sem ter a prova. Isso em 90 dias. Depois de 6 meses, farão prova seletiva aqueles que também são agentes, mas não estão nesta garantia da emenda constitucional 51. E depois tem um ano, que é os demais trabalhadores que farão concurso público. Então, claro, Marcelo, nós e os trabalhadores, como também toda a cidade, querem que esse programa se amplie. Mas de que forma, no caso, o governo faria o cumprimento desse calendário? Então, essa é a primeira, assim, vamos dizer assim, pergunta ao Marcelo, porque é importante para os trabalhadores, mas também para a Câmara, a Casa, como também para os cidadãos que serão atendidos, e tenho certeza que será um programa que será ampliado. Claro. Antes da gente passar exatamente para essa questão do cumprimento dos prazos para a implantação, eu queria te perguntar, Marcelo, sobre a questão de ser exclusivo à esfera da saúde da família. Qual a importância de um município ter mais um serviço nesse sentido? Bom, quero cumprimentar aqui os debatedores, a Juliana também, o vereador Liboni e o Luiz Carlos. Quando nós assumimos a gestão, né, eu e o secretário Casartelli, nós estávamos no meio do... Estávamos recebendo, tínhamos recebido da Câmara de Vereadores, né, um projeto anterior que criou um departamento, mas que tinha uma série de situações que não tinham sido resolvidas e algumas questões inconstitucionais até, que surgiu no debate até uma recomendação do Ministério Público que o governo não sancionasse determinados artigos da legislação aprovada. E nós entendemos, o próprio prefeito Fortunati entendeu então de a gente fazer um debate para a gente tentar
tentar equacionar um pouco melhor a situação de que qual a forma ou qual a melhor forma que a gente pudesse encontrar na contratação. Então a gente passou um longo período de debate, né? Não conseguimos chegar a um consenso com o grupo de atores que estava participando do debate, que era a questão de sindicatos, o Conselho Municipal de Saúde e outras entidades representativas de classe, mas a gente amadureceu significativamente no projeto, né? E a gente também veio que meio que uma tendência que nós temos aqui de tentar criar um serviço que ele é público, que ele está na administração pública, ou seja, é da administração indireta, mas ele está vinculado à administração pública, né? E que a gente pudesse ter uma garantia de a gente poder ampliar o trabalho, ou seja, as equipes de saúde da família no município de Porto Alegre. Então, o projeto, ele vem, a importância do projeto, ele vem numa perspectiva de que nós possamos, ao mesmo tempo de manter a qualidade do serviço que hoje é prestado da saúde da família em Porto Alegre e que ela é reconhecida e é diferenciada pela metodologia de trabalho que ela funciona, nós tínhamos uma preocupação que a gente pudesse ter a garantia de ampliar este projeto, né? Ou seja, quanto mais equipes de saúde da família nós colocarmos em Porto Alegre, melhor a gente pode ter uma prestação de serviços para a comunidade, né? E um projeto que lhe desse uma garantia aos trabalhadores no sentido das suas questões trabalhistas, mas também de projeto de longo prazo, ou seja, que a gente não fique mais 2 anos ou 4 anos e a gente tenha que trocar novamente a contratação. Porque se nós pegarmos a história da saúde da família lá desde 95, 94, 95, começou em Porto Alegre, nós já tivemos várias formas de contratação. Nós começamos pelas associações de bairros, nós fomos pela FAURGS, nós fomos pelo Instituto Solos, que era o MOCIP, agora nós estamos na Fundação de Cardiologia, e eu acho que nós temos que ter uma certa estabilidade nesse processo de contrato. Então o projeto, ele tem uma importância, porque ele mantém esse caráter público, né? Então a gente traz para dentro do público essa contratação. De institucionalizar a saúde da família. E institucionaliza ele enquanto uma política de Estado, ou seja, não mais como um programa, mas enquanto uma política de Estado, a gente poder organizar todo esse trabalho dentro do município de Porto Alegre. Então eu acho que para nós ele é fundamental, e isso em termos de municípios, ele é reconhecido, o próprio governo do Estado tem trabalhado nessa questão de tentar instituir uma fundação pública de direito privado para poder ampliar a implantação da estratégia de saúde da família em municípios menores, onde você tem 3, 4 ou 5 equipes, né, que muitas vezes você trazer isso para dentro do serviço público. Nós temos tido algumas questões que ela é um problema pelo formato e principalmente pela você está muito próximo ao seu limite de responsabilidade fiscal, né, enquanto em termos de pessoal. Então isso são coisas que nos levaram a discutir essa questão. Acho que é um debate que ele não é um debate de Porto Alegre, acho que foi um debate muito intenso em Porto Alegre, né, isso foi importante. Eu acho que teve uma maturidade da Câmara de Vereadores aqui, o que o vereador Liboni coloca aqui, acho que é muito importante, porque teve uma maturidade da Câmara de Vereadores do entendimento da importância do projeto, né? Tanto da base do governo, tanto da oposição, que embora apresentou emendas, debateu, criticou, mas eu acho que isso serviu para um amadurecimento e um crescimento do projeto como um todo, né? E eu acho que isso se reflete e vai refletir no atendimento no dia a dia para a população, que eu acho que nesse nós temos um consenso. Eu acho que o próprio vereador Liboni que pode falar, na verdade, sim, nós temos o nosso objetivo, o nosso foco principal é uma qualidade no serviço à população, e eu acho que a gente conseguiu dar um primeiro passo importante para que a gente consiga ampliar de forma significativa essa qualidade do serviço que a gente presta. Mas é importante esse calendário que eu ia perguntar. Exatamente. Porque esse calendário é fundamental para nós partir depois para... passar a palavra para o Luiz Carlos e ver como tem funcionado, de fato, a questão das equipes em Porto Alegre. Vamos então responder a questão do vereador, né, dos prazos. Então, o que nós temos? Nós, acho que até foi um entendimento... Agora em junho foi sancionado, tem
Um calendário. Nós temos um calendário, nós ainda nesse mês de julho aqui, nós temos em torno de 285 agentes comunitários de saúde que estão protegidos pela Emenda Constitucional 51, que agora até, acho que no final, até o final de julho, todos eles serão incorporados ao Instituto Municipal de Saúde, de Estratégia de Saúde da Família, o IMESF, né? E agora já em seguida nós já devemos abrir o processo seletivo, né, para a contratação dos outros agentes, e ainda nós devemos ampliar em torno de mais 200 cargos de agentes comunitários de saúde já nesse novo processo seletivo. Então vai ter um processo seletivo onde a gente vai pegar todos os agentes comunitários que não estão protegidos pelo Emenda Constitucional 51 e nós devemos ter uma ampliação já nesse primeiro processo seletivo em torno de 200 agentes comunitários de saúde. Hoje nós temos em torno de 130 equipes, né? Nós conseguimos essa semana, recebemos o projeto para migração das 12 unidades básicas de saúde do Conceição, então nós vamos estar implantando agora em seguida mais 39 equipes de saúde da família, que são as unidades de saúde comunitária do Grupo Hospitalar Conceição. Nós temos mais 6 equipes que já estão prestes na região sul da cidade aqui, que também já devem estar sendo implantados esse ano. Então nós vamos conseguir agora ainda este ano, né, estamos ainda num processo de migração ainda, né? Mas nós queremos cumprir os prazos que foram aprovados pela Câmara de Vereadores aqui. Então, tem uma questão de alguns dias aí de diferença, mas nós vamos pegar o mês cheio, então nós devemos cumprir a questão da Emenda Constitucional 51 dos agentes comunitários de saúde, que até o final do mês todos eles devem estar dentro do IMESF já, vamos abrir o processo seletivo e ainda este ano, provavelmente em novembro, acredito, que nós vamos estar realizando concurso para os demais cargos, para ver se a gente consegue já em dezembro, janeiro, a gente já começar a fazer a migração dos outros cargos e nós chegarmos antes do final do prazo previsto na legislação, nós conseguirmos concluir completamente essa migração. Então, acho que isso para nós é uma questão importante, é uma coisa que nesse período de mudança, como foi todos os outros períodos, é um momento muito conturbado, porque gera uma certa incerteza, por mais que a gente diz que nós vamos cumprir os prazos, vamos fazer os processos, mas isso sempre gera um complicador, né? Nós temos uma situação nova que é a questão do concurso público, né? Embora sejam empregados públicos, eles realizam um concurso público, então isso gera uma certa intranquilidade, mas nós temos tentado orientar os nossos trabalhadores para que eles realizem os concursos, né? É importante nós permanecermos com esses trabalhadores, porque eles têm uma história muito grande. Nós temos trabalhadores com 15 anos, tem uma média de 8 a 9 anos de trabalhadores que já estão na saúde da família, e é importante nós permanecermos com isso. Inclusive, Marcelo, se me permite, estes já dentro do programa, eles têm a avaliação que é aprovada na Emenda 53 da prova de títulos. Isso. Semelhante ao que aconteceu com os combates de endemias, da dengue, que recentemente, nessa negociação feita, também tiveram essa avaliação. Acho muito importante, porque aqueles que estão dentro do Programa Saúde da Família hoje passam a ter uma pontuação diferenciada. Isso. Nós vamos trabalhar isso, e quando a gente discutiu isso, quer dizer que é difícil tu formar bons trabalhadores, né? Então, como nós temos trabalhadores com uma longa história já no Programa de Saúde da Família, com um vínculo com a comunidade muito certo, com um entendimento, né, do que é o trabalho, então nós temos interesse que eles permaneçam. Porém, nós temos uma questão legal para cumprir, nós não podemos fugir da legislação também. Então, a legislação nos permite, né, a questão da prova de títulos, nós vamos utilizar, não está definido como a gente vai utilizar isso aí, mas nós devemos utilizar dentro dos trâmites legais, né, a gente gosta de frisar isso, porque a gente tem que cumprir essa questão legal, nós vamos utilizar isso para que a gente possa trazer pessoas que já têm uma experiência na saúde da família. Porque, obviamente que novos profissionais nós vamos ter que formar, agora nós fazermos a migração do tamanho que a gente está fazendo, a gente está falando aí de mais de 100 equipes que a gente vai ter que migrar de um contrato para outro, né? E então, através de concurso público, então para nós é importante que permaneça essa história, que permaneça esse vínculo. De qualquer maneira, dentro